Olá, muito boa noite. Voltamos com o debate das eleições 2016 aqui na TVC, direto dos nossos estúdios, com os 6 candidatos à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Já passamos pelo primeiro bloco, onde cada candidato fez a pergunta ao candidato que escolheu e todos responderam a uma pergunta e o tema foi determinado através de sorteio. Agora, chegamos na segunda etapa do debate das eleições, onde o tema é livre. Cada candidato poderá escolher o candidato que fará a pergunta. E o candidato pode responder até 2 perguntas. A ordem de sorteio foi feita pouco tempo antes de darmos início a esse programa. Portanto, pela ordem de sorteio, o primeiro candidato a fazer a pergunta é o candidato Glauber Braga. Lembrando que o tempo será o mesmo: 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto e 10 segundos para a réplica e também para a tréplica. Candidato, o tema é livre, o senhor escolhe quem para responder. Eu escolho o candidato Rogério Cabral. Candidato Glauber. Candidato Rogério, minha pergunta é bem objetiva. Foi o grupo político de Renato Bravo, mais especificamente o Ney Botelho, quem indicou o atual secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal, que é responsável pela fiscalização dos ônibus no município? Bem, candidato, se eu fosse caminhar por esse caminho, eu também poderia perguntar ao senhor se o vice do Renato Bravo foi indicado pelo senhor, porque na última campanha ele foi o vice da sua mãe na campanha passada. Mas eu vou falar mais das obras do município, os avanços que nós estamos tendo na cidade. Hoje nós temos um secretariado que são políticos, mas tecnicamente estão trabalhando o desenvolvimento do nosso município. E a nossa cidade é uma cidade que vai completar 200 anos em 2018, uma cidade que foi destruída por administrações passadas. Uma cidade que cresceu sem programação, sem ordenamento, sem planejamento. Eu peguei a cidade destruída por uma tragédia climática, por uma tragédia política, e nós arrumamos a cidade. É só você voltar atrás e lembrar, em 2012, como é que estava a cidade de Nova Friburgo. Hoje a nossa cidade está bonita, é uma cidade que está atraindo os turistas para Nova Friburgo, é uma cidade que se desenvolve a cada dia, é uma cidade hoje que tem o reconhecimento a nível estadual e a nível federal. Nós somos primeiro lugar em transparência no Estado e no país. Portanto, é uma administração que, por mais que tentam falar mal desse governo, a população está vendo os avanços de Nova Friburgo que nós estamos tendo com o secretariado que nós temos hoje. Secretários competentes, dedicados, que trabalham cada um na sua área, trazendo projetos que são discutidos na mesas por avanço da nossa cidade. Temos o Hospital do Câncer, que trouxemos numa parceria com o governo do Estado e com o governo federal. A obra do Rio Bengalas, que vai salvar Conselheiro Paulino daqueles transbordamentos, daquelas enchentes que estava parada. Fomos em Brasília, conseguimos o recurso, consegui a contrapartida para desapropriação, o que vai proporcionar também a Avenida Brasil para Conselheiro Paulino. Portanto, é um governo que avança dia a dia. Muito obrigado, candidato, pela sua resposta. Candidato Glauber, o senhor tem 1 minuto e 10 segundos. Ok, eu vou pedir para reiniciar o tempo do candidato, por gentileza, e peço também que ninguém desligue mais o microfone, a gente deixa ligado direto, não tem problema. Primeiro eu quero dizer que Marcelo Brown, e não só ele, mas toda a sua família, tem de nós todo o respeito e admiração. O que está em jogo não é isso. A pergunta que eu fiz foi objetiva. Foi Renato Bravo quem indicou o secretário de Mobilidade Urbana através do seu grupo político para a atual administração municipal? Essa é a pergunta. Por que nós fazemos essa pergunta? A indicação foi de Onei. Como que vai se dizer que vai retomar a integração plena se foi o mesmo grupo político que fez essa indicação? E, além disso, a doutora Grace era vice-prefeita, mas mais do que vice-prefeita que é até hoje, ela era secretária-geral de governo no ano de 2013, 2014 e 2015. E a Secretaria-Geral de Governo era exatamente que tinha o papel de fazer a fiscalização do transporte público no nosso município.
As propostas deles se repetem. E se repetem por quê? Porque eles fazem parte de um mesmo grupo político, que nesse momento estão com campos diferentes nessa eleição, mas que não podem prometer algo diferente no que diz respeito, por exemplo, ao transporte público municipal. Candidato, muito obrigado, seu tempo se encerrou. Candidato Rogério Cabral, o senhor tem direito à tréplica agora. Bem, candidato, primeiro, eu quero dizer que o meu governo é um governo democrático. Ele ouve todas as lideranças políticas do município. A gente sempre abriu o gabinete para as associações de moradores, sempre atendemos ali a população, discutindo as ações do município, as ações do nosso governo. Portanto, tivemos conversa com todos aqueles que procuraram o nosso gabinete, querendo conversar com o prefeito, nós conversamos. Com relação à vice-prefeita, a doutora Grace, ela teve ali 2 anos no governo, ela teve como secretária-geral de governo a possibilidade de ela fazer o que quisesse, como todos os secretários do meu governo têm carta branca para trabalhar. Quando eu acho que está atrapalhando os limites, aí a gente chama para uma conversa e a gente define qual é a próxima ação. Mas só quero deixar bem claro aqui, que hoje a nossa Secretaria de Governo ela tem uma ação muito firme em cima das concessionárias, já multou a FAOL e a Água de Nova Friburgo em mais de R$1 milhão cada uma delas. Portanto, é uma ação firme que está tendo hoje do nosso secretário-geral de Governo, do nosso subsecretário dos serviços concedidos aqui em Nova Friburgo. Candidato, muito obrigado. Encerramos assim a primeira rodada de perguntas do tema livre nesse segundo bloco do debate das eleições 2016. A candidata Grace Arruda, do PMDB, pediu direito de resposta que será analisado logo após o intervalo no término desse bloco. Aguarde e você saberá a resposta, se foi ou não deferido o direito de resposta da candidata. Por favor. Ok, o candidato Renato Bravo acaba de solicitar também direito de resposta. Da mesma forma, isso será definido após o intervalo do segundo bloco, para não atrapalharmos a dinâmica do debate. Agora, o candidato Renato Bravo, pela ordem, é que faz a pergunta. O senhor escolhe a quem e o tema é livre. Eu escolho o deputado federal Glauber Braga. Deputado federal Glauber Braga. Ok, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. O deputado cometeu um erro em sua fala ao dizer que eu indiquei um secretário municipal. Nunca indiquei e também não autorizei ninguém a indicar. A minha pergunta para o deputado é o seguinte: deputado, como o senhor analisa a atuação da Nitcop no nosso município durante o governo da doutora Saudade Braga, sua mãe? O senhor teria mais 10 segundos. O candidato abre mão, já fez a pergunta. O candidato Glauber, 2 minutos. Candidato, o senhor desligou? Desculpa. Eu retomo aqui do Ok. Primeiro dizer que o candidato Renato Bravo tem razão quando diz que não foi ele que indicou. Foi o seu grupo político. E quando você assume uma administração municipal, você governa com o seu grupo político. E o grupo político de Renato Bravo, vocês não viram, amigos telespectadores, mas aqui no intervalo comercial, o prefeito Rogério Cabral disse, não, de fato, foi o Ney quem fez a indicação do secretário de Mobilidade Urbana para o município de Nova Friburgo. Provavelmente, se as câmeras estavam ligadas, vocês vão ter a possibilidade, depois, de ver qual foi a declaração que o Rogério Cabral fez fora das câmeras. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que no que diz respeito à Nitcop, ao concurso de 99, como também ao concurso de 2007, ao concurso de 2015, eu quero reafirmar, e quantas vezes perguntados vou reafirmar, a gente vai manter o concurso de 99, manter o concurso de 2007, manter o concurso de 2015. Se a Nitcop, naquele momento histórico, foi um erro cometido, que esse erro seja reavaliado para que a gente não tenha que cometer agora. Então, a gente vai trabalhar no futuro. Agora, eles querem voltar a 16 anos atrás por uma motivação simples. Porque se eles forem discutir o agora, o presente, eles vão dizer, candidato Renato Bravo, que o seu grupo político indicou o secretário de saúde para a prefeitura municipal e indicou o secretário de mobilidade urbana. Como é que vai defender melhoria na saúde e mudança na política de integração se foi o seu grupo político que fez essa indicação?
Candidato, muito obrigado pela sua resposta. Agora o candidato Renato Bravo tem mais 1 minuto e 10 segundos para a réplica. Eu gostaria de dizer que o deputado não está falando a verdade. Eu não tenho compromisso nenhum com o governo atual. Nenhum. Absolutamente tranquilo. O que eu tenho, sim, é um compromisso de mudança, de uma mudança verdadeira. Eu fico impressionado como é que o deputado, com tantas questões de mobilidade urbana, questão de saúde, de educação, só para citar 3 temas importantes, fica preocupado tentando colocar em mim indicações que eu não sei, eu não fiz, não quero fazer, não tive esse compromisso. Vamos elevar o nível do debate, vamos ver quais são as propostas reais, as propostas verdadeiras, quais são as propostas que nós queremos. Na hora que eu perguntei da Nitcop, ele não quis discutir, dizendo que foi 16 anos atrás. Então, por exemplo, se nós falarmos então que está todo mundo junto e misturado, a minha esposa Cristina foi secretária de turismo no governo Saudade. E aí? Foi um momento muito bonito, que ela fez um trabalho muito honesto, muito competente, e o deputado sabe disso. Agora, vem agora dizer que nós estamos indicando, peraí, vamos melhorar esse debate, vamos falar de coisas sérias, a cidade tem pressa. Obrigado, o seu tempo se esgotou. Candidato Glauber. A cidade tem pressa e nós, desde o início da campanha eleitoral, estamos discutindo propostas. E como nós estamos discutindo propostas, defendemos o retorno da integração plena, nós dizemos claramente, quem foi secretária-geral de governo no ano de 2013, 2014, 2015, responsável por fiscalizar os ônibus, que foi a doutora Grace, falo isso com todo respeito, como é que vai falar em modificação da integração nesse momento? E falo com todo respeito, candidato Renato Bravo, se a gente defende o retorno da integração plena, como que o atual secretário de Mobilidade Urbana foi indicado pelo seu grupo político, vai fazer essa mudança? Isso não é possível, eu não estou aqui discutindo pessoas, eu estou discutindo um projeto para a cidade. E se é um projeto de mudança, necessariamente não podem ser as mesmas pessoas do mesmo grupo político a serem indicadas para as respectivas secretarias. Repito, em relação ao funcionalismo público, a gente vai valorizar o funcionalismo público com respeito ao servidor, porque o nosso programa de governo foi construído junto com eles e a gente vai trabalhar junto com os trabalhadores Candidato, seu tempo se da esgotou. prefeitura. Muito obrigado. E assim terminamos mais uma rodada de perguntas, que já foi feita a pergunta pelo candidato Glauber e pelo candidato Renato Bravo. A terceira sorteada, é a candidata Grace Arruda, que também terá 30 segundos para fazer a pergunta. A senhora escolhe quem? Doutor Renato Abirrâmia. Doutor Renato Abirrâmia, o tema é livre, doutora. Meu tema é saúde. Doutor Renato Abirrâmia, o senhor diz no seu horário eleitoral gratuito que, se o senhor for prefeito, o senhor vai contratar 80 novos médicos para suprir as necessidades mais prementes do município. Como o senhor pretende fazer essa contratação? Através de OS? Vai trazer uma outra cooperativa de fundo de quintal de São Gonçalo? Como é que o senhor pretende contratar os médicos? Vai trazer a Nitcop famigerada de volta? Ok, candidato. O senhor tem 2 minutos para fazer a resposta. Claro que não vou trazer a Nitcop, interessante. O candidato Glauber, ele não quer falar na Nitcop, ele fala que ele é contra a OS, mas a Nitcop é muito pior do que as OS, porque eu não estou defendendo a OS, eu estou dizendo que a Nitcop estragou completamente os servidores da prefeitura, não pagando. Agora, em relação à saúde, ninguém falou. Até agora, eu vi o candidato Glauber falar dos insumos que vai melhorar, mas o raiz do problema da saúde são os ambulatórios de especialistas, porque nós não temos ambulatórios. 80% das internações, isso já é padrão, todos os estudos indicam isso, podem ser evitadas se nós tivermos um ambulatório funcionando com especialistas, atendendo as doenças que mais levam à morte, que são as doenças cardiovasculares. Por exemplo, nós não temos nenhum cardiologista em nenhuma unidade periférica, nem nas policlínicas. Nós vamos, sim, trazer 80 médicos, aproveitando a lei 4.285, com recursos oriundos da redução de secretarias, da redução de 1/3 das funções gratificadas e do estacionamento rotativo, que ao invés de ser entregue à iniciativa privada, vai servir
para a saúde, a educação, mobilidade urbana, que são fundamentais para o desenvolvimento da nossa cidade. Realmente, nós vamos conseguir, com esses médicos, acabar completamente com as filas em 2 a 3 meses, reduzir 50% das idas ao pronto-socorro e 50% das idas ao hospital, salvando vidas, melhorando a morbidade e simplesmente mudando a face da saúde. Candidato, seu tempo se esgotou. Muito obrigado. Candidata Grace, a senhora terá 1 minuto e 10 segundos. A saúde será a prioridade do nosso governo e algo que acomete a população hoje é a falta de exames. E é muito simples, depende de vontade política, nós colocarmos a marcação e autorização dos exames nos postos de saúde. E num curto, médio e longo prazo, ações de planejamento, informatizar a saúde. Nisso eu concordo com meu querido amigo doutor Renato, com software livre. Agora eu percebo, com todo carinho e respeito também que eu tenho pelo deputado Glauber Braga, que ele está muito preocupado com a minha candidatura, em me atrelar ao governo do prefeito. Eu tive participação, sim, 2 anos lá, de 1º de janeiro de 2013 a 2 de janeiro de 2015, não mais que isso. Faz parte da minha história. Eu tinha 3 cargos de confiança lá, os deixei por não concordar com a maneira de governar, e a população sabe disso, eu não tenho arrependimento nem vergonha de nada. Minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Candidato, só teria 5 segundos ainda. Agora, Glauber Braga, volta para Brasília, cumpre com sua obrigação para Candidato, aquilo que seu você tempo se foi esgotou. eleito. Muito obrigado. Candidato Renato Abirrami, o senhor tem 1 minuto e 10 segundos. Prefeitura ganha cerca de R$ 1.500. Um novo concurso para esses médicos tem a lei de responsabilidade fiscal. Médico do Estado ganha mais ou menos isso. Então, nós temos que ter uma solução, porque nós não podemos continuar com essa morbidade, essa mortalidade enorme em Nova Friburgo. Quando eu digo que as mortes podem ser evitadas, nós precisamos de ter ambulatórios que tenham médicos capacitados suficientes para atender a demanda. E o médico não vai trabalhar para ganhar R$ 1.500. Isso é impossível. Então, a nossa prioridade é a vida, é salvar a vida. É por isso que nós vamos, imediatamente, contratar 80 médicos com dinheiro economizado e trazer, assim, tranquilidade, marcação de consulta no mesmo mês, vai ser melhor até do que plano de saúde. E nós teremos claramente a redução da morbidade, da mortalidade, vamos salvar vidas, que é o nosso objetivo. O senhor tem 10 segundos, candidato. Então, para isso, essas medidas serão imediatas, porque a saúde não pode esperar. Ok, muito obrigado. Agora, seguindo a ordem do sorteio, novamente a palavra vai estar com o senhor. O senhor escolhe a quem vai perguntar e o senhor terá dessa vez 30 segundos para fazer a pergunta. Eu vou escolher o candidato Hugo Moreno. Candidato Hugo Moreno, o senhor terá 2 minutos para efetuar a resposta, lembrando que o tema é livre. O senhor pode ficar à vontade, doutor Renato Abirrami. Candidato Hugo Moreno, seu partido é um partido de esquerda, que defende os interesses dos trabalhadores e que é contra as políticas tradicionais. Eu queria saber o que o senhor acha do nepotismo e de casta política, que foram utilizados no governo da doutora Saudade, que colocou o filho, colocou o marido, colocou outros parentes. E o que o senhor acha do nepotismo e da casta política? Candidato. Eu quero aproveitar a pergunta do candidato e dizer que tem uma propaganda, pela internet, que o prefeito Rogério Cabral ele assume que parte dele, essas propagandas dizendo que eu não vou votar na esquerda, eu vou votar em comunista, eu não vergonho na cara e não voto em comunista. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ser socialista, tenho muito orgulho de ser de esquerda, porque a minha organização PSTU não se confunde com outras organizações que se dizem de esquerda. Infelizmente, no Brasil, a questão ideológica é muito frágil. Algumas organizações de esquerda, mas não fazem aquilo que os trabalhadores exigem. Não fazem aquilo que os trabalhadores devem ter como objetivo, aquilo que os trabalhadores necessitam. Então, o PSTU é diferente do PSOL, é diferente de outros partidos de esquerda. Nós temos um grande desacordo com o PSOL, porque, na verdade, ele está repetindo o que o PT começou a fazer, que fez e aprofundou, que foi a conciliação de classe com o empresário. O
PSTU de uma tradição de Leon Trotsky, que foi perseguido pelo stalinismo, e nós temos compromisso com a verdade. Nós não temos compromisso com empresários, o nosso compromisso é com a diminuição da passagem de ônibus, porque, de fato, a passagem dobrou sim no governo Saudade Braga, da Walter Braga. A passagem era 1,10, ela reduziu para 95 centavos, foi o primeiro ato do governo, mas depois voltou a crescer. A passagem terminou com R$2, ou seja, dobrou. Inclusive, um aumento maior do que nos últimos 8 anos. Então, eu tenho um compromisso com a verdade, sim. A nossa organização é uma organização de esquerda. Somos contra empregos de parentes. Inclusive, o candidato a vice-prefeito, meu que eu tenho um grande respeito, tinha uma grande campanha, que era vereador consciente não emprega parente. Então, nós somos contra empregos de parente, sim. O nosso partido tem um compromisso com a classe trabalhadora, compromisso com os conselhos populares. Não confundam, não coloquem tudo no mesmo saco. Muito obrigado, candidato. Seu tempo encerrou. Agora o candidato Renato Abirrâmia, que fez a pergunta, terá direito à réplica com 1 minuto e 10 segundos. É interessante, né? Porque o candidato Glauber, que é contra, ele agora tenta defender. Ele foi gerado na casta política, herdeiro político da mãe, foi nomeado pela mãe como secretário, participou do governo da mãe e foi corresponsável pela situação catastrófica dos servidores e dos funcionários que ficaram sem direitos trabalhistas e milhões de dívidas foram deixadas, que estão sendo pagas até hoje. Ele não explica isso. O passado é que referenda o futuro. No debate anterior, ele disse que não houve referendo do Supremo Tribunal Federal em relação ao concurso. O ministro Gilmar Mendes, de forma monocrática, referendou e foi corroborado pelos outros, porque foi aceita essa. Então, será que ele quer usar esse para anular de novo o concurso? Candidato, seu tempo se esgotou. Já feita agora a réplica. Ok. Candidato, o senhor tem direito à tréplica. Eu quero dizer para você, eleitor, que no dia 2 de outubro só tem uma candidatura de esquerda nessa cidade. Porque voto útil é voto naquele que luta. Não vamos nos contaminar com propagandas a partir de pesquisas eleitorais, porque as pesquisas eles induzem um erro. Voto não é corrida de cavalo, que vota em quem está na frente. Voto em quem tem um programa para a cidade. Nós, do PSTU, temos um programa para os trabalhadores, para a juventude, defendemos a Universidade de Nova Friburgo pública e autônoma, porque a nossa esquerda não tem atrelamento com o setor privado da educação. A nossa esquerda tem compromisso com os trabalhadores da educação, compromisso com o que tem de público. Não tem ninguém financiando a nossa campanha eleitoral, apenas a nossa militância, que é de operários, que é de mulheres, que é de negros. Por isso o nosso orçamento é tão barato, por isso que nós temos dificuldade de colocar os programas na televisão. Não é à toa que a Globo, por exemplo, usando uma lei do Cunha, não me convidou para o debate que vai acontecer amanhã, porque tem medo do Hugo Moreno dizer a verdade para os trabalhadores de Nova Friburgo. Então, gente, esse debate que está muito claro, um acusando o outro de pertencer a grupos políticos, mas todos aqui já participaram de grupos políticos iguais. Candidato, muito obrigado pela sua participação. Encerramos, assim, mais uma rodada de perguntas de tema livre. Vamos agora ao candidato sorteado, Rogério Cabral. O sorteio foi feito antes do início deste programa. Candidato Rogério, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. A quem o senhor escolhe? Doutor Renato Abirrâmia. Ok. Doutor Renato Abirrâmia, o senhor terá 2 minutos logo após para efetuar a sua resposta. Por gentileza. Doutor Renato, sempre que muda governo, se muda todos os projetos da cidade, para com tudo e começa projetos novos. Eu recuperei todos os projetos dos governos anteriores, aqueles que eram bons nós tocamos. Hoje nós temos 120 projetos dentro do nosso escritório de projetos, pronto para buscar recursos para Brasília. Muitos deles já protocolados e aprovados. O senhor, como prefeito, o que o senhor vai fazer? O senhor vai dar continuidade nesses projetos do governo Rogério Cabral ou o senhor vai voltar a estaca zero? Seu tempo se esgotou. É claro que nós vamos rever os projetos. Se for bom para Nova Friburgo, nós vamos utilizar. E o que não caber, aquilo que não for
importância fundamental, nós não vamos fazer. Nós temos questões fundamentais, absolutas, e principalmente na área de saúde. Hoje, as pessoas reclamam sempre, todos os dias, que o atendimento de saúde é precário. O hospital atende 2 a 3 vezes mais, está sempre lotado, não tem nunca vaga. A UPA atende mais de 2 vezes, o pronto-socorro do Hospital Raul Sertã, 2 a 3 vezes mais do que deveria atender, exatamente porque não existe nenhum planejamento na saúde. Tudo é feito de uma forma aleatória, sem metodologia, isso não pode dar certo. É claro que nós temos que nos ater. Primeiro, a questão de doenças. Quais são as doenças que estão levando os pacientes ao hospital? Quando o paciente sai do hospital, vai para onde? Eu dou o exemplo da cardiologia. 1/3 de mortes são por doenças cardiovasculares. Não tem cardiologistas. Em Olaria, não tem cardiologista no centro, não tem cardiologista em Conselheiro, tem cardiologista no hospital. E nós temos um serviço de cirurgia, um serviço de cirurgia cardíaca, que opera o paciente tem que ter a continuidade do tratamento, e ele não recebe esse tratamento. Da mesma forma, diabetes, da mesma forma, hipertensão arterial, que é uma doença que atinge cerca de 46 mil hipoquenses, que não tem também o tratamento correto. Por isso é que eu digo, nós temos que inverter a prioridade, nós temos que atender os ambulatórios e o hospital, emergencialmente, porque é ali que ocorre a pior. Muito obrigado, candidato, pela sua resposta. Agora, o candidato Rogério Cabral tem direito a 1 minuto e 10 segundos da réplica. Foi através dos nossos projetos que eu consegui liberar 3 milhões de reais que o município tinha na conta de dinheiro da tragédia, para que a gente pudesse reformar todo o Hospital Raul Sertã. Hoje nós estamos trocando todo o telhado dele, estamos ampliando o hospital como todo. O nosso CTU hoje já tem 75% da obra que vai funcionar como modelo UPA. Quando nós assumimos o governo, tinha apenas 23 médicos no CTU. Hoje nós temos 77 médicos que trabalham ali todos os dias, atendendo a população do nosso município. O Hospital do Câncer, que era um sonho de toda a nossa cidade e da nossa região, eu consegui junto ao governo do Estado e ao governo federal. É uma pena que agora o governador Dornelles, que não está pagando o salário dos servidores, a Justiça foi lá e bloqueou o dinheiro para pagar os salários e o hospital está no ritmo muito lento. Mas eu vou continuar lutando, porque eu vou entregar o Hospital do Câncer aqui junto com o governo do Estado, junto com o governo federal, assim como eu vou entregar o Hospital Raul Sertã, que durante anos foi abandonado por todos os governos, sempre cresceu cheio de puxadinho, e hoje nós estamos fazendo uma obra com planejamento e com estrutura. Candidato doutor Renato Abirrami, o senhor tem direito à tréplica, 1 minuto e 10 segundos. Em relação ao hospital, é óbvio que o hospital só vai funcionar bem se nós tivermos a redução de pacientes. Porque como é que nós vamos fazer obras estruturais dentro do hospital com pronto-socorro repleto, com pacientes no corredor, com um CTI 2, que é uma brincadeira, que não tem nem desfibrilador, e é chamado de CTI. Nós precisamos, paralelamente, obviamente, ao ambulatório e à estratégia de saúde da família, cuidar do hospital. Eu pretendo trazer residência médica e centro de estudos imediatamente para o hospital para melhorar a qualidade do atendimento, para ter rotina, protocolo, nós vamos ter preceptores. Residência médica é a maneira de dar qualidade ao atendimento. Nós vamos ter residência médica de clínica médica, de cirurgia geral, que lá não tem nem videolaparoscopia, é uma vergonha, de ortopedia, os pacientes que não têm cirurgias aqui de alta complexidade, pediatria, ginecologia obstetrícia. Nós temos uma maternidade que eu iniciei a obra depois de 20 anos de parada, mas não tem nenhuma estrutura para atender. Candidato, seu tempo se esgotou, muito obrigado pela sua resposta. Seguindo a ordem de sorteio, o próximo a fazer a pergunta de tema livre e escolher o candidato é o candidato Hugo Moreno, do PSTU. Hugo Moreno, o senhor escolhe quem? Rogério Cabral. O candidato Rogério Cabral foi perguntado apenas uma vez e, nesse bloco, lembrando de tema livre, o candidato pode ser perguntado até 2 vezes. Candidato, o senhor terá 30 segundos. Candidato Rogério Cabral,
na sua propaganda você coloca Friburgo como as mil maravilhas. Nós sabemos que o marketing cabe tudo, mas a vida do trabalhador não está sendo assim. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor em relação às escolas municipais de Nova Friburgo, que o senhor tem dito na televisão que reformou, que recuperou. Ok, só um minuto, esperar zerar o cronômetro ali. O candidato não fez uso de 4 segundos ainda. Por favor, candidato. Candidato, nós adotamos uma política de valorizar primeiro os profissionais do nosso município, que há 10 anos não recebia aumento salarial. Nós demos aumento significativo para os nossos servidores, inclusive, né, os da educação. Pegamos o concurso de 99, que covardemente foi nulo, né, legalizamos o concurso, dando direito aos professores de ter todos os seus direitos trabalhistas. Chamamos de 2007, então isso já foi um avanço na educação. Outra questão é a merenda. Eu era vereador e algumas vezes eu vi vereador levar para apresentar na Câmara ali pelanca que era servido para as crianças. Era comprado carne de primeira e se servia pelanca, se servia costela de galinha, às vezes pescoço. Hoje, nós fornecemos 5 refeições durante o dia, com merenda de qualidade, com legumes fresquinhos que são comprados do programa Nossa Merenda, dos produtores do nosso município, deixando o dinheiro aqui na nossa cidade. E um outro detalhe, que um governo anterior, né, criou uma prática aqui de inaugurar creche na cidade, alugando casas velhas, fazendo depósito de crianças. Nós adotamos a política de construir creches novas, seguras, com mobiliário novo, com toda a estrutura para dar conforto para as crianças, porque uma criança que tem uma boa educação, ela, sem dúvida nenhuma, vai gerar um futuro melhor para o país. Então, hoje eu fiscalizo, eu pessoalmente, as escolas. Já temos agora uma licitação que vamos, né, melhorar todas as escolas do município. E, além disso, nós estamos com várias obras ainda que vamos entregar até o final do ano. Estamos com o CEINF lá no São Jorge, estamos com uma lá em Conquista, começamos a creche do Rui Sangrá, começamos mais uma creche lá em São Geraldo. Então, a educação avançou a ponto de hoje, Nova Friburgo ser o 2º lugar no estado do Rio de Janeiro, segundo o índice de desenvolvimento da Fijan. Muito obrigado, candidato. Candidato Hugo Moreno, o senhor terá 1 minuto e 10 segundos. Eu posso dizer sobre educação pública com muita propriedade, porque eu tenho um filho que estuda em escola pública. Talvez eu seja o único aqui que tem essa prática, porque eu sou um trabalhador. Eu não tenho condições de pagar uma escola privada caríssima para o meu filho. Então, eu posso dizer que os profissionais eles dão do melhor, mas eles não têm um tratamento decente. O salário de um professor do município está um pouco a mais de R$1.000. Isso é um absurdo. Quem vive com um salário desse? Então, arroxo salarial é ataque aos servidores. Então, para valorizar, é preciso valorizar de verdade, aumentando o salário dos servidores públicos municipais, os respeitando o CEP, que é o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, que foi desrespeitado pelo atual governo. Queremos dizer que nós somos fora Temer. Nós somos o único partido de esquerda que foi contra Dilma, mas nós somos contra Temer e queremos eleições gerais. E agora tem uma proposta do seu partido, na figura do ministro da Educação, que propõe uma reforma no ensino médio que é absurda, que é a destruição do ensino público no Brasil. Nós queremos repudiar isso. E nós dizemos que em Varginha só houve o retorno da escola agora porque a população pressionou, porque a população foi à rua junto com os profissionais de educação. Candidato, obrigado, seu tempo se esgotou. Sendo assim, chegamos ao fim do 2º bloco. A tréplica, me perdoem, houve uma falha, Rogério Cabral. Perdão, o senhor tem direito à tréplica. Okay. O senhor me desculpe o equívoco. Peço perdão aos senhores telespectadores e também a toda a assessoria presente aqui por ter me equivocado. Candidato, o senhor terá 1 minuto e 10 segundos. Eu quero agradecer ao candidato por ter me lembrado da escola de Varginha, que eu tinha esquecido. Hoje nós já reformamos a antiga escola, as crianças já voltaram para lá, vão ficar muito felizes com a escola reformada. E, além disso, nós já abrimos a licitação, nós vamos construir uma escola novinha lá no Varginha, naquela comunidade, né, com a estrutura como as outras que nós estamos fazendo, e vamos também construir uma creche lá, já está em licitação. Portanto, vai ser com a mesma qualidade que nós estamos entregando nas outras comunidades. Hoje a educação ela avança no nosso município. Eu também concordo que o professor teria que ganhar muito mais, mas esse foi o governo que conseguiu ainda recuperar o salário dos servidores do município. Hoje, nenhum servidor do município ganha menos de um salário mínimo. Quando eu vejo aqui alguns candidatos dizer que na prefeitura ninguém ganha menos de um salário mínimo.
Hoje, nós valorizamos os nossos profissionais. Hoje, o servidor ele trabalha feliz porque ele recebe em dia. Ele já recebeu, né, metade do seu 13º salário. E dia 30 agora, no final da semana, o salário do servidor vai estar na conta. Porque nós temos compromisso com a população de Nova Friburgo, com o desenvolvimento da nossa cidade. O seu tempo se esgotou, muito obrigado. Desculpe mais uma vez. Chegamos ao fim, então, do nosso segundo bloco, o bloco de tema livre, onde os candidatos escolheram o tema e também o candidato que fariam a pergunta. Lembrando que cada candidato poderia ser perguntado 2 vezes o que aconteceu no caso do candidato Rogério Cabral e no caso do candidato Dr. Renato Abirrâmia. Eu vou para o intervalo e eu volto com o terceiro bloco. TVC Eleições 2016.